Bom dia, Jaraguá do Sul, bom dia Santa Catarina, bom dia Brasil. Nós estamos fazendo nosso devocional todas as manhãs e estamos lendo o livro de Josué. Nós estamos agora no capítulo 9. Josué já atravessou o Rio Jordão, Josué já derrubou as muralhas de Jericó, Josué já derrubou a população de Ai. Eu não sei se é Ai ou Ai, mas enfim, é isso. E agora nós vamos adentrar no capítulo 9, onde fala da astúcia dos gibeonitas e o acordo que os gibeonitas fizeram com Josué. Amém? Tenho certeza... Não, agora eu até me emocionei aqui. A Mi Oliveira disse que ela está em Portugal agora e dessa forma se cumpre a promessa das nações na minha vida, né? Através de uma live, através de um vídeo, atingindo muitas nações. Isso é pra gente entender que o poder de Deus atravessa oceanos, atravessa milhares e milhares de quilômetros através da palavra de Deus. E às vezes nós acreditamos que nós temos que ir até lá, e não que a gente não vai ir, mas que tudo tem seu tempo e em dado momento. Então nesse momento nós temos... Vai comentando aqui o pessoal que tá na live, pra gente saber de que região você tá falando, se é daqui de onde eu moro, se é do mesmo estado, se é do mesmo país ou se é de outras nações, tá certo? Vamos começar a leitura de hoje. Antes eu quero dizer pra você que caiu nesse vídeo, nessa live, não foi sem querer. Todos os dias eu tenho testemunho de pessoas que estavam buscando uma resposta do Senhor e caíram nessa live. Mas, Josi, nem é tanta gente que veio na live. Mas não se trata de ser muita gente, se trata de ser as pessoas certas que Deus separou para esse momento, tá certo? Tem coisas que vão acontecer só para o Senhor falar contigo, com você, especificamente. Então, permaneça no vídeo até o final e vamos começar a leitura. E essa leitura é muito, muito, muito boa, essa história é muito forte. Então vamos lá. A astúcia dos gibeonitas e o acordo com Josué. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelã. Em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano, eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couros velhas rachadas e remendadas. Isso aqui é um golpe. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães dos suprimentos deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. E aqui é importante que vocês percebam que há uma armadilha, há uma mentira. E vocês sabem quem é o pai da mentira, é o diabo. Eles criaram uma história para poder se aproximar de Josué e deixar o coração dele amaciado para que Josué aceitasse eles naquela cidade. Então eles criaram roupas gastas, levaram pães velhos, tudo velho, como se eles estivessem viajando há muito tempo. Então vamos continuar. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Aqui os israelitas ainda estavam ligados, eles estavam com as suas anteninhas de vinil atentas. Daí eles disseram: somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo que ele fez no Egito, e de tudo que fez aos dois reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão, encontrem-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando os embrulhamos em casa no dia em que saímos da viagem para cá. Eles já começaram realmente reforçar a mentira, porque eles já trouxeram pães velhos. Preste atenção no plot twist que essa história tem. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Gente, não é porque você está vendo e a pessoa está te confirmando que aquilo que você está vendo é real, que aquilo que você está vendo é real. Uma história bem contada passa a ser verdade, lembra? Então vamos lá. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas.
mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem, sendo que eles vieram da cidade do lado. Por que eles vieram da cidade do lado? Porque os reis dessas cidades do lado estavam com medo de Israel. Então eles estavam tentando sondar e colocar os espias deles lá dentro. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Essa é a chave desse capítulo inteiro. Então presta atenção de novo. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, que eram provas de que aquilo que eles estavam falando era real. Mas será que era real? Mas não consultaram ao Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. E é muito importante você saber que quando tu jura, quando tu dá a tua palavra, isso é bíblico. Honrar o fio do bigode é bíblico. Desde sempre, porque Deus é esse cara. Deus não diz e volta atrás. Deus não promete e volta atrás. Ah, Jesus, mas eu tenho uma promessa na minha vida que ainda não se cumpriu. Porque no tempo de Deus, Ele te dá a promessa, mas Ele não te dá o tempo. Ele não diz quando. Você só tem que estar preparado, com suas vasilhas cheias de óleo. Você tem que estar preparado, esperando o Senhor na porta, para que quando Ele chegue, você esteja pronto para servi-lo. E servi-lo como, Josi? Com o ministério que Ele está te entregando. Ele não te prometeu um ministério, Ele vai te entregar. Mas você está pronto? Deus tem tentado te preparar dentro desse deserto que tu está vivendo. Porque é dentro desses testemunhos que tu tem vivido que Ele vai te honrar. Mas Ele precisa que tu aprenda na prática, porque ninguém pode ministrar sobre aquilo que não vive. Continuar. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo lhes poupar a vida. Os líderes da comunidade confirmaram com o juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. A partir do momento que tu faz um juramento, meu amor, não dá pra voltar atrás. Não pode voltar atrás. Porque você fez um juramento e você tá representando Deus. Quem tá pecando é você. Você pecou contra você mesmo, por não perguntar ao Senhor se era pra fazer o que era pra fazer. Ai, mas era pra ajudar aquela pessoa. Você perguntou ou não perguntou? Não perguntou? Tá te estrepando agora porque não perguntou pro Senhor. Às vezes, tu foi ajudar alguém na sua boa intenção de ajudar. Mas boa intenção no inferno não conta muito, tá? Aí o que aconteceu? Deus estava fazendo aquela pessoa atravessar um deserto para que ela viesse a romper em bênçãos. E você, abençoado, foi usado por Satanás para ajudar alguém, para tirar aquela pessoa do deserto que ia fazer aquela pessoa romper em bênçãos. Você atrapalhou a evolução daquela pessoa em Cristo, ou atrapalhou aquela pessoa de encontrar a Cristo, porque você foi lá e ajudou. Nem sempre é para ajudar. Quando for para ajudar, Deus vai te dizer, vai te confirmar, Deus vai te constranger. Sempre, sempre, sempre perguntar. Mas o meu pastor? Pergunta pro Senhor. O teu pastor não é maior que o teu Senhor. Nem em lugar nenhum. O teu pastor não é maior que o teu Senhor. Ele é teu líder dentro da tua congregação. O teu Senhor é quem dita o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Seja guiado pela palavra dele, não pela sua carne e não pelas pessoas ao redor. Tá certo? Continuando. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes que lhe responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. E olha como Israel entendia sobre isso. Eles reconheciam que eles tinham errado. Todavia, nós os tratemos assim. Eles não vão voltar atrás no que eles prometeram. Eles não vão tocar nos gibeonitas. Mas aí agora eles vão ter que modelar o que eles vão fazer. Aí é que tá. Agora eles são direcionados pelo Senhor para o que fazer. Porque agora o que eles vão fazer? Eles não podem se livrar daquela galera. E o Senhor tinha entregado a terra prometida diante de todas aquelas pessoas. Então aquelas pessoas todas iam cair. Mas agora Israel prometeu que não ia mais matar os gibeonitas. Então não podiam mais tocar neles. Agora vão ter que fazer diferente. Então olha lá. Todavia nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver para que não caiam sobre... Para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos um juramento que lhes fizéramos. Então tem maldição em você prometer alguma coisa e não cumprir. Então tem maldição em você fazer um juramento. Por isso que, cara, jurar é... Você tem que estar bem ciente do que tu tá fazendo. A maldição. E acrescentaram, eles ficaram vivos, mas
serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam perto? Agora vocês estão debaixo de uma maldição. Então assim, ó, Israel, para não quebrar o tratado e viver debaixo de uma maldição, cumpriu com a palavra. Mas os gibeonitas, por terem mentido, vão viver debaixo de uma maldição, onde eles vão ser para sempre, toda a sua geração, lenhadores e carregadores de água. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Nunca deixarão de ser escravos. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que parecer bem, bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matasse, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse e o que eles são até hoje. E encerra o capítulo 9. Aqui a questão é: e se os gibeonitas tivessem apenas falado a verdade, e da mesma forma como chegaram na mentira e se prostraram ao Senhor, tivessem chegado e falado a verdade e se prostrado ao Senhor também, dizendo: estamos rendidos ao seu Deus, poupe-nos a nossa vida. Então eles estariam falando a verdade, não estariam debaixo de maldição e poderiam se aliançar ao Senhor seu Deus. Como, Josi, que nós podemos ter certeza que isso poderia ter acontecido? Porque nos capítulos anteriores, antes de Josué entrar com Israel em Jericó, uma prostituta da cidade de Jericó acolheu os espias. E ela fez um acordo com os espias, dizendo: poupe a minha vida, das minhas irmãs, dos meus irmãos e dos meus pais. E todos eles ficaram sob a proteção de Josué e Israel. Quer dizer, ela não mentiu e ela ajudou. Se eles tivessem chegado da mesma forma como Raabe chegou na sinceridade, eles teriam se aliançado ao Senhor. E dessa forma eles acabaram ficando debaixo de uma maldição do Senhor por terem mentido. Por quê? Porque eles também não conheciam a lei, né? Mas na lei nós temos total ciência de que não podemos mentir, ocultar, distorcer. Então aqui fica a dica e a chave do dia, né? Sobre tudo que formos fazer, nós colocarmos primeiro diante do Senhor. Para dadas coisas, o Senhor vai levar um pouco mais de tempo para responder. Para outras ele não vai responder. E para mim, se não responder, a resposta é não. Né? Acho que é bem claro isso para todo mundo. Tem situações que o Senhor responde muito rápido. Outro dia eu queria saber se era para eu postar um vídeo, porque eu estava incomodada com aquele vídeo e eu achei que pudesse ser o Senhor me constrangendo para eu não postar. E aí eu falei: bom, Senhor, se o Senhor não quer que eu poste, eu vou deixar aqui. E aí o Senhor me confirma. Em 15 minutos eu estava me sentindo apta a postar. Já estava com meu coração leve. Então, postei e o vídeo foi um sucesso. Tá com 100 mil visualizações. E com isso eu quero dizer novamente: tudo que forem fazer, coloquem diante do Senhor. Ai, Jesus, mas até pra comprar uma roupa? Até. E às vezes é um processo pra gente aprender a fazer isso. Orar por tudo, orar antes de comer, por tudo. Por nos chicletes. Parei pra comprar um Monster. O Senhor te consagra esse Monster. Tudo. Tudo que for fazer, esteja na presença do Senhor. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, edificante. Eu quero que você comente aqui pra mim se esse vídeo tem te ajudado. Compartilhe com pessoas também que você conhece, porque isso ajuda também muito ao meu canal. Se você curtir, se inscrever, compartilhar e comentar, tá certo? São uns 3 Cs, né? Curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Tá certo? Um beijo e até o vídeo de amanhã.